Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, e vamos ler até o versículo 9. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E também aprendestes e recebestes e ouvistes, e o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar por um momento? Senhor, queremos depositar em Ti toda a nossa confiança. Em nós não há nenhum louvor, Senhor. Em nós não há bem algum. Então queremos essa noite que o Senhor venha falar conosco. Senhor, se o Senhor não falar, em vão nós estamos aqui. Nos lembramos das Tuas palavras, quando o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja. Portanto, Senhor, edifica a Tua igreja essa noite. É o que Te pedimos, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Nos capacite, Senhor. No nome do Senhor Jesus, confiamos em Ti. Amém. Irmãos, é a primeira vez que eu estou aqui. E hoje, parte da tarde, eu estive estudando sobre esse assunto e eu nem imaginava que eu viria aqui compartilhar. E eu falei com a Ana Clara que eu estava com o desejo de vir compartilhar aqui há algum tempo. Eu tenho compartilhado com os jovens e o Senhor tem posto esse encargo no meu coração, mas eu tenho muita vergonha. Mas hoje eu estava estudando sobre esse assunto e eu pensei, fiquei a tarde toda estudando. Eu falei, tudo bem, um dia eu compartilho. E aí acaba os louvores e ninguém levanta. Eu falei, meu Deus, não é possível que sou eu mesmo. Aí a Ana Clara olhou para mim, vai. Então acredito que o Senhor teve o seu propósito. Eu gostaria de compartilhar hoje um assunto que está muito em evidência no nosso tempo, na nossa geração. Queria compartilhar um pouco sobre ansiedade. O que a ansiedade tem trazido aos irmãos de hoje. E se a gente for honesto com nós mesmos, nós vamos perceber que todos nós sofremos esse mal. Todos nós, alguns mais, outros menos, mas nós sofremos com ansiedade. Irmãos, segundo a Organização Mundial da Saúde, 50% das pessoas que procuram um hospital, elas são vítimas de doenças psicossomáticas, problemas da nossa vida que nós enfrentamos. Isso vai tomando posse de nós, isso vai gerando uma ansiedade, a ponto de um dos mais importantes psicólogos do mundo afirmar que a ansiedade é um dos problemas mais graves e mais urgente dessa geração. A ansiedade, ela é uma doença democrática. Ela atinge tanto jovens, crianças e velhos. As crianças hoje, a gente pode ver os desenhos animados que com bruxarias, com coisas pesadas, acesso a violências,
Já dizia alguns irmãos, esses dias eu estava vendo um desenho na casa da Ana Clara, com a sobrinha dela, prima dela, criança, umas coisas cabulosas. Eu falei, gente, mas eu vou ter dificuldade de dormir vendo um desenho desse. Então as crianças hoje têm tido acesso a esses materiais, a esses produtos que traz medo para elas. Hoje nós vemos crianças estressadas, crianças nervosas, crianças ansiosas. A ansiedade atinge os adolescentes. Quando os adolescentes começam a olhar para o espelho, começam a ver espinhas, isso gera uma ansiedade. A pressão da família com relação à escola, à faculdade. A ansiedade atinge os jovens. O jovem pensa, será que eu vou casar? Com quem que eu vou casar? Quando que eu vou casar? Terminei a faculdade, mas eu estou sem trabalho, o que eu vou fazer? Então a ansiedade, ela atinge os jovens. A ansiedade atinge os casais. A pressão da estabilidade financeira, a pressão da garantia do emprego, problema com os filhos, os estudos dos filhos. Hoje a educação é algo muito caro, então a ansiedade atinge o coração dos pais também. A ansiedade atinge o coração dos idosos, a doença, a solidão, preocupação com os filhos, com os netos. Então, irmãos, como nós vamos lidar com esse problema da ansiedade? As pessoas às vezes pensam que simplesmente vai na farmácia, compra um remédio e dá aquela relaxada e pensa, estou livre da ansiedade. Mas aqui nós estamos tratando apenas com sintoma, mas não com a causa da ansiedade. Então, como que a gente vai lidar com isso? Paulo trata desse assunto aqui no texto que nós lemos. Primeiro ele diagnostica o problema. No versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, irmãos, quais são essas causas da ansiedade? Se você percebeu, lendo essa epístola de Paulo aos Filipenses, em cada capítulo, Paulo vai mostrando uma causa do que pode causar essa ansiedade. No capítulo 1, ele diz que as circunstâncias da nossa vida podem trazer ansiedade para nós. E nós lidamos com situações difíceis no nosso dia a dia. A gente sai de casa para trabalhar, bate o carro. Saímos de casa, chegamos no emprego, ficamos sabendo que vamos perder o nosso emprego. Vamos no médico para fazer um exame de rotina e descobrimos que nós temos uma doença grave. Então essas circunstâncias ruins atingem a nossa vida. Às vezes a gente estuda para um concurso vários anos e por um pouquinho a gente não passa. Circunstâncias da vida que nós não temos controle sobre elas. E Paulo, irmãos, ele escreve essa carta quando ele estava preso em Roma. E ele escreve essa carta para a igreja de Filipe, porque Paulo, mesmo preso, ele olha com os olhos de Deus e ele consegue perceber que Deus está no controle da vida dele. Irmãos, eu e você devemos olhar para a nossa vida com os olhos de Deus. Devemos olhar para a nossa vida na perspectiva de Deus. Por mais que muitas vezes as coisas fogem do controle, nós sabemos que Deus está no controle. No capítulo 2 desse livro de Filipenses, Paulo trata de outra causa que produz a ansiedade, que são os relacionamentos estremecidos. A igreja de Filipos era uma bênção, mas os irmãos pareciam estar batendo cabeça. Quando há problemas, irmãos, familiar,
quando há problemas, até mesmo no meio da igreja, quando há esses relacionamentos estremecidos entre família e entre irmãos, isso produz ansiedade, isso produz sofrimento, isso gera uma angústia no nosso coração. E muitas vezes as próprias pessoas, elas nos machucam, traz mais angústia para nós do que a própria circunstância. Às vezes o que nós falamos, às vezes o que os irmãos falam para nós, nos machucam mais, ou às vezes nós machucamos mais o irmão do que uma circunstância ruim que passamos. No capítulo 3, Paulo trata de outra causa que produz ansiedade. No versículo 19, Paulo diz que tem pessoas que se preocupam somente com coisas terrenas. Irmãos, vamos pensar um pouco aqui. Será que o dinheiro tem sido motivo de nós sofrermos com ansiedade hoje em dia? Você acha que o dinheiro tem sido motivo de estresse na sua vida? Na década de 50, as pessoas, isso é um dado, as pessoas elas consumiam 5 vezes menos do que hoje em dia. Mas nós não vemos hoje as pessoas mais felizes por conta disso, mesmo consumindo muito mais. Se a gente for para o universo infantil, a gente vê as crianças. Antigamente, eu não sou tão velho, mas eu tendo às vezes um brinquedo, uma pipa para soltar, às vezes meu pai fazia uns carrinhos com roda de rolemã, não sei o que era aquilo, e a gente era feliz da vida, com apenas um brinquedo. Hoje em dia as crianças têm tantos brinquedos que na vida inteira ela não vai conseguir brincar. Então, irmãos, a gente entra num caminho de consumismo, que a gente precisa comprar aquilo que nós não precisamos, com dinheiro que nós não temos, para muitas vezes agradar pessoas que às vezes nós nem conhecemos. Alguém uma vez disse que a ansiedade é você ser crucificado entre 2 ladrões. O primeiro ladrão é o ladrão do remorso, e o segundo é a preocupação. O ladrão do passado é o remorso, e o futuro é a preocupação. Tem gente que está ansiosa por coisas que aconteceu lá no passado. E Paulo trata isso no capítulo 3, quando ele diz: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Irmãos, vamos parar um pouco para pensar na vida de Paulo. Paulo foi um assassino. Paulo mandou matar muitos cristãos. Paulo perseguiu a igreja. E se Paulo não tivesse entendido o perdão de Deus, talvez Paulo tivesse que se tratar com um psicólogo durante toda a sua vida. Meu irmão, talvez a gente precise fazer uma faxina no nosso passado, esquecer aquela dor que muitas vezes atinge a sua alma. Alguém te feriu anos atrás e você até hoje carrega essa dor. Às vezes você, jovem, sofreu bullying na escola e isso te atrapalha até hoje. Alguém te disse uma palavra forte e você não gostou e até hoje você está preso nisso. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Mas também a ansiedade é estar crucificado ao lado de outro ladrão, chamada preocupação. O problema é do amanhã, mas você já está preocupado com ele hoje. Amanhã nem chegou ainda, você já está sofrendo com esse problema. Irmãos, é muito importante a gente entender algumas coisas. Como que é a sua vida? Existe um livro chamado O Sentido da Vida, e é contada uma história de um homem que ele decidiu descobrir o sentido da vida, a felicidade para a sua alma. Então ele decide viajar o mundo inteiro, nos lugares mais exóticos que poderia existir, para encontrar a felicidade. Ele sai,
Viajou o mundo todo. Depois ele volta, depois de ter viajado, retorna para sua casa com sua alma insatisfeita. Ele não tinha encontrado a felicidade. E aí ele vai para o quintal da casa dele e vê ali um canteiro de cebola. Então ele arranca uma cebola dali e começa a descascar aquela cebola. E cada casca da cebola que ele tira, ele dava nome àquela casca e dava nome às aventuras que ele tinha conseguido na sua viagem que ele fez. Então ele vai descascando e vai dando nome àquelas viagens, aqueles lugares que ele foi. Quando chega no final, ele percebe que aquela cebola só tinha casca. Não havia cebola, havia somente casca. Então ele diz: assim foi a minha vida, só casca. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão vazias porque elas estão buscando coisas que não têm sentido nenhum. Estão ansiosas. E quais são os resultados dessa ansiedade? A primeira palavra, ansiedade, no grego, é uma palavra muito forte. A palavra ansiedade, no grego, significa estrangulamento. Estrangulamento. É puxar você de uma direção oposta. É rasgar você no meio. É agredir você emocionalmente. É violentar você psicologicamente. Esse é o sentido da palavra ansiedade. Então, o que a ansiedade faz nas nossas vidas? Ela rouba as nossas forças. Porque a ansiedade ou preocupação é quando você está sofrendo por algo que nem aconteceu. Tem a possibilidade de acontecer, mas nem aconteceu. Então você antecipa um sofrimento. E estatisticamente, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. 70% dos assuntos que deixam eu e você ansioso nunca irá acontecer. Então a gente sofre, irmão, desnecessariamente. É por isso que a Bíblia diz: basta o seu dia, seu próprio mal. Irmão, se você está enfrentando um problema hoje, enfrente o seu problema, encare o seu problema. Mas se o problema está lá no amanhã, não puxa ele para hoje não. Deixa chegar o dia dele, se caso chegar. E se porventura, de fato, vier a acontecer amanhã, você vai sofrer amanhã. Então, se você sofrer hoje e sofrer amanhã, você vai sofrer 2 vezes. Irmãos, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, diz que os gentios que não conheciam o Senhor é que se preocupam com todas essas coisas. Em outras palavras, quando Jesus trata de ansiedade, ele diz que é um sinal de incredulidade. Eu fico ansioso porque eu não entendo que Deus é suficiente para mim. Eu fico ansioso porque eu não entendo que Deus é suficientemente amoroso, é suficientemente poderoso para cuidar de nós. Por isso que nós ficamos ansiosos. Eu fico ansioso quando eu trago para mim os problemas que eu devia levar até Deus. Eu não creio na providência de Deus. Eu descreio do controle de Deus. Eu descreio do controle de Deus na minha vida, na minha história. É por isso que nós ficamos ansiosos. Eu tomo os problemas nas minhas mãos e como nós não somos poderosos o suficiente, como nós não temos força suficiente, nós ficamos o quê? Ansiosos. Isso é um ato de incredulidade. Então nós devemos lembrar do que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Irmãos, quando nós cremos nisso, quando nós confiamos nisso, isso traz paz no nosso coração. Paulo não diz imaginamos, Paulo não diz nós supomos, Paulo diz nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que Deus está no controle, nós sabemos que Deus tem um domínio sobre tudo, que não existe acaso, que não existe sorte, que não existe azar, existe providência de Deus, existe o controle de Deus nas nossas vidas. Nós ficamos ansiosos porque nós não olhamos, não conseguimos olhar com os olhos de Deus. Olhamos para as circunstâncias que nos aparecem com os nossos próprios olhos. E aí nós sofremos, porque nós não cremos que Deus está no controle. Agora, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A ansiedade, ela é inútil. A ansiedade é inútil. O Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, Ele diz o seguinte: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Um côvado, irmão, é daqui do cotovelo até a ponta do dedão, 45 centímetros. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: você não estica a sua vida nem meio metro, pelo fato de você estar ansioso. É inútil. Como nós precisamos entender isso? É inútil. Meu irmão, eu e você, nós não ficaremos melhores se nós ficarmos ansiosos. Nós não ficaremos mais fortes se ficarmos ansiosos. Pelo contrário, a ansiedade, ela tira as nossas energias, ela tira o nosso foco, ela nos sufoca, ela tira a nossa atenção de Deus, que está no controle de tudo, e coloca a nossa atenção no problema. Isso que a ansiedade faz conosco. Por isso, meu irmão, que é necessário a gente fazer o que Pedro nos aconselha. O que Pedro nos aconselha? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Tem hora na vida, irmão, que os problemas eles são tão fortes que a gente perde o controle. E eu lembro de Paulo, quando ele estava indo em viagem para Roma, e aquela tempestade começa a balançar o mar, e tem um momento que eles soltam o leme, e aquele barco começa a navegar, sem rumo, aparentemente. Tem hora que, querendo ou não, a gente não tem mais o controle da situação. Mas quando nós perdemos o controle da situação, Deus não perdeu. O crente, ele não vive pelo sentimento, o crente vive pela fé. Então ele fala: eu não estou no controle mais, mas Deus está. Deus não perde o controle da sua vida e da minha vida. Você lança aos pés dele toda a sua ansiedade. Então, irmãos, agora que Paulo diagnosticou o problema, Paulo também dá o remédio. E no versículo 6 diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas causas, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E aqui é um ponto importante: como nós resolvemos a ansiedade? Paulo aqui nos dá uma resposta com 3 remédios eficazes para nós resolvermos esse problema da ansiedade. O primeiro remédio: aprender a orar corretamente. Irmãos, como nós precisamos, como eu e você, precisamos aprender a orar corretamente. No versículo 6, ele fala em 3 tipos de oração: a oração, a súplica e ações de graças. E a palavra oração aqui, no grego, ela tem o mesmo sentido da palavra adoração.
Então, o que ele está falando aqui é: você adora a Deus, você suplica a Deus e você dá graças a Deus. Você adora a Deus por quem Ele é. Você pede a Deus porque Ele é seu Pai. E você dá graças a Deus por tudo aquilo que Ele faz. A primeira coisa que você deve saber para resolver o problema da ansiedade é saber quem que é o seu Deus. Irmão, quem é o seu Deus? O quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão capaz o seu Deus é, quão suficiente Ele é para cuidar de você e de mim. Irmão A.W. Tozer, ele diz que o nosso grande problema é ficar tomando o nosso pulso e olhando o nosso próprio umbigo, quando na verdade a maior necessidade do homem é saber quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Irmãos, Deus é aquele que mede o mundo pela palma da sua mão. Deus é aquele que chama as estrelas pelo nome e nenhuma vem a faltar. Deus é aquele que com um relance do seu olhar, Ele cobre toda a terra. Deus é aquele que sabe a quantidade de fios de cabelo que eu e você temos na cabeça. Você acha que Ele não é poderoso para cuidar de você e de mim? Você acha, meu irmão, que Deus está encrencado com os seus problemas, com os meus problemas? Irmão, quando você sabe que seu Deus é o Todo-Poderoso, Ele dirige os céus, Ele dirige a terra, Ele controla os anjos, Ele controla o mar, Ele controla o ar, Ele controla todas as coisas, Ele controla todo o universo. Você acha que Ele não é capaz de cuidar da sua vida e da minha vida? Por isso, irmão, adore. Por isso, exalte o Senhor. Agora, irmãos, nós precisamos aprender a orar pedindo. Ele não é seu Pai? Ele não te dá a liberdade de pedir a Ele? Você não tem livre acesso ao seu Pai? Você pode falar com Ele a hora que você quiser. Então, meu irmão, apresente a sua queixa para Ele, apresente a sua dor para Ele, apresente a sua ansiedade para o Senhor, porque Ele é seu Pai, e Ele quer que você peça isso para Ele. Você acha que Deus já fez coisas lindas na sua vida? Você já foi abençoado por Deus? Então comece, irmão, a dar graças ao Senhor. Para de murmurar. Começa a agradecer ao Senhor por tudo, por todas as coisas maravilhosas que Ele fez nas nossas vidas. Quando nós aprendemos, irmãos, a orar corretamente, nós somos curados da ansiedade. O segundo remédio, nós precisamos aprender a pensar corretamente. No versículo 8, irmãos, vamos ler, versículo 8. Versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, a vitória ou a derrota está na nossa mente. A vitória ou a derrota para a sua ansiedade e para a minha ansiedade está na nossa mente. Agora, para nós fazermos isso, o que nós precisamos? Nós precisamos ler Bíblia. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer as promessas de Deus.
Nós precisamos conhecer as verdades de Deus contidas na palavra dele. Irmãos, quando nós vamos lendo a Bíblia e conhecendo as promessas de Deus, conhecendo as verdades de Deus, aquilo vai tomando o nosso coração e vai tomando a nossa mente. Então, no dia que vier algumas circunstâncias que pode nos trazer ansiedade, a palavra de Deus vai nos blindar. A nossa mente vai estar guardada pela palavra de Deus. Por isso, irmãos, quão necessário é conhecermos as Escrituras. Quão necessário é conhecermos as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus conquistou para nós. A palavra, irmão, protege a nossa mente e o nosso coração. O terceiro remédio, então, o primeiro, aprender a orar corretamente. O segundo, aprender a pensar corretamente. E o terceiro, aprender a agir corretamente. Versículo 9 vai dizer: isso praticai. Irmão, eu posso ser um teórico, saber tudo, de qualquer assunto. Se eu não viver aquilo, se eu não praticar aquilo, de nada serve. Se formos um mero ouvinte da palavra de Deus e não um praticante, a ansiedade, irmão, vai entrar na nossa vida. Nós temos que praticar a palavra de Deus, não somente ouvir. Esse é o terceiro remédio. Então, irmãos, depois que Paulo diagnosticou o problema, ele deu o remédio para o problema, agora ele vai mostrar a cura do problema. Vamos ler o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, irmãos, isso é maravilhoso demais. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Irmão, que coisa preciosa, uma substituição de ansiedade por paz, e paz de Deus. Quando eu estou ansioso, irmão, eu estou estrangulado emocionalmente e psicologicamente, mas aí eu orei, aí eu alimentei a minha mente, aí eu pratiquei o que era certo, e a ansiedade foi embora, e agora vem morar no lugar a paz de Deus. É aquela paz, irmão, no meio da tormenta. O problema pode até estar lá ainda, mas a paz de Deus tomou o nosso coração. Nós não estamos mais ansiosos. Vamos pensar aqui, meu irmão, em Davi, naquela situação em que Davi estava fugindo do seu filho. Seu filho queria matá-lo, queria tomar o trono de Davi. Então Davi sai correndo a pé pelo deserto, e em tendas improvisadas ele escreve: em paz me deito, e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Essa é a paz do Senhor, que excede todo entendimento. A paz de Deus, irmão, é uma paz diferente. O que o mundo entende como paz? O mundo entende como paz a ausência de problemas. Mas a paz de Deus é a certeza de que Deus está no controle, apesar dos problemas. Deus está no controle, irmão, da minha e da sua vida. É por isso que o nosso coração deve se encher de paz. Irmão, vou dar 2 exemplos para nós finalizarmos. Vamos olhar para a vida, um pouco para a vida de Jó. Você sabe o que é ser o mais rico? Ele não era apenas rico, Jó era o mais rico. De um dia para a noite, ir à falência. Você sabe, irmão, o que é no mesmo dia enterrar todos os seus filhos? Espero que os irmãos, nem eu,
nunca venhamos a saber. Você sabe o que é ter da cabeça aos pés, tendo seu corpo abrido por feridas? Você sabe o que é a esposa, o seu cônjuge, a pessoa que ele devia estar ali para apoiar, dizer para ele: morre logo. Não somente isso, antes de morrer, amaldiçoa o seu Deus. Você sabe o que é isso, meu irmão? Foi esse homem que diz o seguinte: o meu Deus inspira canções de louvor no meio da noite escura. Isso, irmãos, é paz de Deus. Isso não é paz que o mundo pode nos dar. Essa é a paz de Deus. Um outro exemplo, agora já mais recente. Eu vou recitar aqui uma canção, os irmãos conhecem. Se paz, a mais doce me deves gozar. Se dor, a mais forte sofrer. Ou seja, onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Talvez, irmão, você possa pensar: nossa, esse camarada que escreveu essa canção está muito feliz no dia. O homem que compôs essa canção, em 1861, casou-se com Ana e teve um filho. O menino morreu com 4 anos de idade, no dia 9 de outubro de 1871. Em 1873, ele vai para a Europa se encontrar com um grande pregador chamado Moody. Mais tarde aconteceu um grande incêndio na cidade onde ele morava. Então ele fica sabendo desse incêndio e volta às pressas para ver se a família estava bem. E pela misericórdia de Deus a família estava bem, mas aquele homem que era muito rico teve a maior parte da sua fortuna queimada, destruída pelo incêndio. No dia 22 de novembro de 1873, aquele homem resolve ir de navio com a sua família para a Europa, descansar. Às vésperas da viagem ele não consegue embarcar, então ele embarca sua esposa e suas 4 filhas. Aquele navio afundou, matando 226 pessoas. No dia 1º de dezembro de 1873, ele recebe um telegrama da sua esposa, dizendo: salva, porém só. Aquele homem perdeu os 4 filhos. Esse homem, então, ele pega o navio para a Europa, para se encontrar com a sua esposa. No meio da viagem, ele pede para o comandante mostrar o exato lugar a qual o navio tinha sofrido naufrágio. Então o comandante mostra para ele. E naquele lugar, aquele homem que nunca tinha composto nenhuma canção, aquele homem que nunca tinha escrito nenhuma poesia, mas o Deus que inspira canções de louvor no meio da noite, coloca essa música no coração daquele homem. Se paz, a mais doce, me deves gozar. Se dor, a mais forte sofrer. Ou seja, onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Irmãos, essa é a paz de Deus que excede todo entendimento. Que essa paz hoje venha de encontro ao nosso coração. Que possamos cumprir essa palavra, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Mas se você sofre com isso hoje, eu acredito que muitos sofremos com isso. É tempo de você lançar sobre ele a sua ansiedade. E a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor nos ensine a lançar sobre o Senhor todas as nossas preocupações. Amém.